Ok, gente, à medida que todo mundo vai se assentando, nós vamos tratar agora de um segundo aspecto dessa doutrina do pecado, isto é, do entendimento da queda e dos efeitos da queda. E agora eu espero algumas coisas fiquem claras sobre qual o tipo do nosso envolvimento no mundo, no meio de uma sociedade que não ama o Senhor. Quero falar de alguns pontos. Acho que essa segunda parte vai ser um pouco mais curta do que a primeira. Mas eu falei para vocês que hoje é o dia meio deprê, né? Não significa que só o que a gente vai ouvir seja deprimente, mas é importante entender devidamente o que significa e os efeitos da queda. E agora eu acho que eu vou falar de algumas coisas até positivas, mas contanto que nós tenhamos o entendimento correto do pecado, tá? Ok, vamos começar assim. Vamos falar do pecado, eu vou usar uma figura. Eu quero falar do pecado como sendo um parasita. Está aqui no próximo slide. Tá? Deixa eu ilustrar o que eu quero dizer por o pecado como parasita. Tá assim, a primeira frase está assim: o reino das trevas sobrevive das estruturas do reino da luz. Não vive à parte deste. Ele só sobrevive enquanto se aproveita do material do reino de Deus. Ele sempre trabalha com capital emprestado. Isso aqui é muito interessante. O que significa que o pecado é parasita? É que o pecado, ele não tem identidade própria. O pecado, ele é a distorção da criação de Deus. Ele, não existe nada que seja mal a tal ponto que Deus não possa corrigir se Ele assim o quiser. Se Ele assim o quiser. A ideia do pecado como parasita, eu preciso explicar isso, é muito importante porque ela ela corrige alguns erros que a gente tem no meio evangélico. Eu vou dar um exemplo disso, tá? Às vezes as pessoas têm a impressão de que o reino das trevas é um reino quase tão forte quanto o de Deus. Assim, não é igual ao de Deus, mas é quase. Por quê? Quando falam de batalha espiritual, que é um termo bastante usado em alguns meios evangélicos, né? E a Bíblia fala de uma luta contra principados e potestades, né? Uma luta espiritual. Mas quando falam de batalha espiritual, normalmente as pessoas têm a impressão quase que dualista de um Deus bom e um Deus mau lutando de tal forma que no final o Deus bom vence, mas é uma luta difícil. Eu costumo dizer que às vezes o evangélico tem a impressão de que Satanás é tão poderoso que é como se ele e Jesus estivessem numa luta de espada. E nessa luta vai para lá e vem para cá e vai para lá e corta o braço de um e corta a perna do outro e tal. E no final Jesus ganha, mas ufa, foi por pouco, cara. Essas pessoas têm a impressão de que Satanás é páreo para o nosso Salvador. E a gente se esquece de uma frase de Martinho Lutero que é preciosa: até o diabo é o diabo de Deus. Até o anjo das trevas é servo de Deus. Isto é, está nas mãos do poderoso Deus. E tudo que Satanás e os seus demônios conseguem fazer é chupar as propriedades do corpo onde ele está. Por isso que eu usei a figura de parasita. O reino das trevas não é um reino separado do domínio de Deus. Presta atenção nisso. Isso é muito importante. Se eu quisesse desenhar aqui, eu poderia desenhar um círculo grande e dizer assim, ó, esse é o reino da luz. É o reino de Deus. E se você fizesse um desenho de um círculo menor desse lado e dissesse assim, esse é o império das trevas, você acabou de criar um dualismo que não é bíblico. Na verdade, o reino das trevas está dentro do reino da luz. Em que sentido? Eu explico. Está dentro do domínio e do controle de Deus. Não é que entrar no reino de Deus significa primeiro passar pelo império das trevas. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Porque às vezes a Bíblia usa reino de Deus de uma forma ampla e às vezes de forma restrita.
Por exemplo, às vezes o reino de Deus é idêntico à igreja. Adentrar o reino de Deus, nascer de novo e entrar no reino de Deus, significa ser participante dos filhos de Deus. Se tornar um remido de Deus. Fazer parte do corpo de Cristo, a igreja. Mas a Bíblia também dá o sentido em que Deus é rei sobre tudo, sobre toda a terra. E não tem ninguém que escapa do seu controle. Então, nesse sentido mais amplo de reino de Deus, o reino das trevas é um parasita dele. Isto é, ele está ali só se aproveitando das propriedades do domínio de Deus. E eu estou tentando colocar esse primeiro ponto e trabalhá-lo, porque se nós não tivermos esse conceito, a gente vai começar a entender mal como estando de um lado e o bem de outro. Isso só funciona em desenho de criança. Né? Criança é assim, minha filha quando assistia algum desenho, alguma coisa, fala assim, papai, esse aí, ele é do bem ou do mal? E esse tipo de definição, assim, limpinha, clara, é muito difícil fazer hoje. Presta atenção, você se olha no espelho e fala assim, você é do bem ou do mal? Não, eu sou de Cristo. Mas o pecado habita em você. Eu sei que em Cristo você é mais que vencedor. Mas o mal, nesse sentido de fazer aquilo que é mal, ou de ser influenciado por coisas más, não é tão nítido, muitas vezes. Você não se entende. Por que você, amando a Cristo, consegue fazer coisas tão terríveis em certos momentos? Você não entende. Você fica pasmo com esse tipo de luta e de queda para as tentações. Mas o fato do pecado ser um parasita ilustra exatamente como ele reside nas coisas boas que Deus criou. Ele está lá tentando sugar desses nutrientes, se aproveitando, usurpando o que não é dele. Você lembra a tentação de Satanás? Quando ele está diante de Jesus e ele está tentando convencer Jesus de deixar aquele caminho. Aí ele fala assim, todos os reinos eu te darei. Que soberbo, né? Ele está tentando se apropriar de uma coisa que não é dele. Satanás, então, e os demônios acabam fazendo isso. Eles trabalham com capital emprestado. Eu ouvi essa expressão do reverendo Davi Charles Gomes e ela me marcou. Porque isso significa que todas as vezes que as pessoas argumentam com você e tentam mostrar que a sua fé cristã não faz sentido, na verdade é a dela que é incoerente. É dessas pessoas que é incoerente, porque elas trabalham com capital emprestado. Em outras palavras, elas trabalham com alguns aspectos que só a sua fé permite. Vou dar um exemplo. Quando essas pessoas falam sobre liberdade ou altruísmo, são conceitos que até quem é descrente, até um ímpio gosta de falar. O homem ter liberdade, ser altruísta, se doar para o outro. Só que se você tem uma cosmovisão em que não existe Deus, não existe nada fora da caixa. Lembra que a gente falou? Nada fora da caixa. O que vale é o que acontece aqui dentro. E a regra aqui dentro é a sobrevivência do mais apto. Lembra que a gente aprende na escola que evolucionismo tem tudo a ver com a sobrevivência do mais apto, daquele que tem mais habilidades. Se a vida tem a ver com a sobrevivência do mais apto, então altruísmo não faz sentido. E tem alguns autores que falam o absurdo, eles são coerentes, mas considerados malucos, que falam o absurdo de que o altruísmo, na verdade, não é altruísmo pleno, ele sempre é porque você vai ser beneficiado com isso de alguma forma. Mas presta atenção, num contexto egocêntrico em que o que vale é a luta pelo mais apto, você não tem altruísmo. Num contexto em que você já é determinado pelos seus genes a ser o que você é, não tem liberdade. Porque o que muitas vezes esses evolucionistas naturalistas estão dizendo, esses darwinistas estão dizendo, é tentar livrar você de alguns problemas. Então a gente vê até em filme, e isso acontece na vida real, de gente que tenta buscar uma defesa em que ele diz, olha, eu não tive outra saída para cometer esse crime. É porque eu sou programado desse jeito, eu tenho um problema
psíquico ou coisa do tipo. Eu sou programado desse jeito, entendeu? Então eu não tenho escolha. Olha só, mas com todo esse contexto aí que eu estou falando de naturalismo darwinista, no dia a dia, todo mundo quer falar de amor, de liberdade, de se doar, de criança esperança e não sei o que mais, não é? Eles querem falar dessas coisas. Olha que engraçado, na hora de falar contra Deus, vale o evolucionismo darwinista, né? Mas na hora de falar dessas coisas boas, eles tomam capital emprestado. Eles fazem festa com o dinheiro dos outros. Entendeu? Eles falam de coisas bonitas, mas que na verdade não combina com a cosmovisão deles. Ela é tirada de uma outra cosmovisão, que é a base da liberdade humana, do altruísmo e assim por diante. O pecado é assim. Ele é vil, que ele tenta enganar você, mas na verdade ele não tem saída. Porque ele é criado por seres maus. O sistema do pecado, então, para ser atraente, ele tem que trabalhar com capital emprestado. Não é? O mal é distorção do bem, não tem existência própria. Com isso eu estou refletindo uma certa linguagem agostiniana para dizer o seguinte: o mal não tem origem como Deus. Isso é, ele não é sempre eterno, ele não tem uma existência própria. Ele depende de seres que distorcem o que é bom. E é por isso que quando a gente fala de pecado, a gente entende esse aspecto. E aqui a frase que está sublinhada, ela é importante para a gente pensar. O pecado muda a direção, mas não abole a estrutura. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é muito interessante. Eu vou ler uma frase de um dos livros que eu pesquisei para essas palestras. O livro do Albert Walters, ele fala assim: a prostituição não... Escuta só. A prostituição não elimina a bondade da sexualidade humana. A tirania política não pode apagar o caráter divinamente ordenado do Estado. A anarquia e o subjetivismo da arte moderna não podem obliterar a legitimidade criacional da própria arte. O que esse autor está querendo dizer é o seguinte: por mais que o pecado manche a criação de Deus, o nosso universo, ele não consegue quebrar com a estrutura. Existe direcionamento vil contra Deus? Claro que sim, de todas as coisas. Práticas sexuais erradas, mas isso não abole o fato da sexualidade ser criada por Deus e boa e santa. O Estado muitas vezes abusa do seu poder e promove tirania e sujeira, sim, mas isso não abole o fato de que o Estado foi ordenado por Deus. São autoridades colocadas lá por Deus. Romanos capítulo 13. As pessoas podem fazer as artes mais malucas, mas isso não tira o fato daquilo que é belo continuar sendo belo. Porque Deus assim o fez. O ponto é mostrar que pecado, por mais que ele suje, que ele manche, ele não consegue abolir, acabar com a estrutura do que Deus fez. Então, é importante a gente entender isso. Porque por detrás de um universo pecaminoso, né, e está mesmo manchado, existe uma estrutura que Deus preserva, que Ele sustenta. Por mais, olha que interessante, por mais que as pessoas tentem deturpar o que Deus criou, invertendo o sentido de famílias, né? Invertendo o sentido de comunidade, ainda assim o ser humano não consegue fugir da ideia de família e de comunidade. É impossível, porque isso está na estrutura das coisas que Deus fez. Você está entendendo? Ele pode até falar de família homossexual, ele pode até falar de uma comunidade de amor livre, mas ele não consegue fugir da ideia de que ele precisa um do outro. O pecado não é capaz de abolir, de acabar, de destruir a estrutura das coisas. O ser humano não deixa de ser um ser social, ele não deixa de ser um ser inteligente, com capacidades, ele não deixa de ser um ser que tem criatividade. Por mais que ele use os instrumentos de Deus erroneamente, ele não acaba com os instrumentos de Deus. Entendeu?
Isso é importante para nós falarmos sobre outras coisas que vêm na sequência. A estrutura se refere à ordem da criação, à constituição criacional constante de qualquer coisa, né? A estrutura é aquilo que está na ordem da criação. A maneira como você usa é que precisa ser considerada agora. Então deixa eu falar um pouquinho sobre cultura então. À luz do que nós falamos, cultura pode ser santa e pode ser pecaminosa. A habilidade de produzir cultura vem de Deus. A forma como nós direcionamos a habilidade que vem de Deus é que vai determinar a moralidade dela. Isto é, a categoria ética dela, né? Se é boa, se é má, se é santa ou se é pecaminosa. Veja só. Cultura é algo que procede de Deus, contudo, após a queda, o desenvolvimento da cultura começou a acontecer de maneira distorcida e desordenada. Por isso, quando falamos de cultura, precisamos fazer uma distinção entre o potencial ordenado por Deus, que é a estrutura, e aquilo que é distorcido pela direção imposta pela natureza pecaminosa do homem. Tá? Eu quero que vocês guardem isso para ficar mais fácil da gente conversar sobre estrutura e direção. Veja só, vamos falar um pouquinho mais desse assunto. A cultura não é constituída apenas de seu aspecto estrutural estabelecido por Deus. Para existir, a cultura depende de algo que ponha em funcionamento as estruturas estabelecidas por Deus e desenvolva seu potencial. Ela precisa de direção. Deus chamou você para fazer aquilo que Ele colocou como sua missão. Então, quando Deus falou assim, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, Ele está dizendo, coloque em funcionamento as potencialidades que eu te dei. As potencialidades são a estrutura. O colocar em funcionamento é a direção. É a direção. E a questão é, como é que o ser humano coloca em direcionamento? Né? Embora toda a realidade criada nas suas mais diversas manifestações esteja debaixo de uma estrutura ordenada pelo Criador, foi ao homem que Deus concedeu a responsabilidade de descobrir o potencial dessa estrutura e explorá-lo. Então estou tentando destacar isso para você entender que quando nós tratamos de coisas na vida, do que as pessoas fazem pessoalmente, de trabalho, de estudos, sua postura familiar, seus caminhos individuais, seus projetos, seus planos, ela está usando as potencialidades de Deus. E ela pode estar fazendo isso corretamente ou incorretamente. A Bíblia nos dá diretrizes para julgar isso. Mas de qualquer forma, o fato do homem ser capaz de fazer isso já é um louvor ao Deus Criador. Seria a mesma coisa que você dizer assim, puxa, tanta inteligência, pena que foi usada para criar uma bomba atômica. O fato de haver muita inteligência e muita habilidade científica é em si mesmo um louvor ao Senhor, porque a estrutura mostra a potencialidade do ser humano, mas direcionada com intenções malignas. Você entende? Isso é muito comum. Frequentemente a gente se frustra quando a gente vê alguém com potencial, mas não usando. Ou usando mal. Menino é tão inteligente, pena que só faz bobagem. Você entende que ele tem potencial. Deus lhe deu uma estrutura louvável, admirável. Mas a maneira como usa é a questão. Então olha só, a queda não destruiu a estrutura estabelecida por Deus, mas o homem a tem utilizado para desonra de Deus e seus interesses egoístas. Prova disso é o fato de Caim e seus descendentes darem continuidade ao desenvolvimento da cultura, ainda que numa condição de apostasia e, portanto, desordenada. Lembra que eu falei desse texto? Abre lá em Gênesis capítulo 4. Versos 19 a 22. Verso 17 fala que Caim edificou uma cidade. Ele chamou Enoque, o nome de seu filho. Está no verso 17. Aí no 19 falou assim, Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então aqui, agricultura, né? Ou melhor, pecuária. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Olha a música, o aspecto artístico aqui.
Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Olha a metalurgia. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Mas olha como é que continua a história. E disse Lameque às suas esposas: Adá e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passa a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Quer dizer, fala de um contexto de desenvolvimento de uma cidade, do potencial cultural, mas qual é o tipo de gente que habita nessa cidade? Homem assim, vingativo, que fala assim: olha, se alguém matar Caim, será punido 7 vezes mais, pois se alguém mexer comigo, 70 vezes mais. Mostrando que ele é macho, e que quem mexer com ele vai se ver. Quem quiser fazer alguma coisa contra ele, vai se ver. Então, esse espírito de violência vem na sequência da cultura. É interessante isso. Porque você fala assim: olha só, os filhos de Caim, os descendentes de Caim, produzindo isso, aquilo outro. Mas qual é o contexto dessa produção? De apostasia. Deus havia dado ordem para dominar a terra, sujeitar-a. Mas isso em obediência e em comunhão com o Senhor. Eles estão fazendo essas coisas distantes do Senhor. Tá? Eles estão produzindo cultura, mas não cultura para a honra e glória do Senhor Deus. Então a Escritura trata disso. Ela fala de cultura. O fato de um descendente de Caim ter começado a tocar flautas, não significa que flauta é do mal. Tá? O fato de alguém, como descendente de Caim, ter desenvolvido metalurgia, não significa que, eu não compro mais bronze. Porque bronze está lá ligado à família de Caim. A gente vai falar disso daqui a pouco, de como às vezes crentes associam certas coisas a ímpios e por natureza consideram do diabo. Pecado em si mesmo. A Bíblia não dá nenhuma margem para isso, pelo contrário. No templo tinha quem tocasse os instrumentos desenvolvidos pelos descendentes de Caim. No templo usava-se das coisas que foram produzidas, os metais desenvolvidos por um descendente de Caim. No templo se oferecia os animais que os descendentes de Caim aprenderam a cultivar. No templo, no lugar de adoração ao Senhor, se usava coisas que foram produzidas por gente que não ama a Deus. Assim como você veste roupa, come comida, estuda em escola, trabalha em firma, de gente que não ama a Deus. E eu estou dizendo isso nesse primeiro momento, para a gente parar com a neura de alguns anos atrás, hoje menos, mas sempre tem. Que às vezes a gente tem e fala assim: fulano, você já comeu no lugar tal? Você sabia que o lugar tal, o dono dá não sei quanto de dinheiro para uma seita satânica? Sabe qual é a minha tristeza, quando eu converso com gente assim? É dizer assim: você sabia que cada coisa que você veste, come, se não é feita por um cristão, significa que é feito por um filho do diabo. Tudo que você faz e participa é do filho do diabo. Porque foi o que Jesus chamou todo aquele que não amava o seu pai e não o recebia, filho do diabo. Pois você estuda com o filho do diabo. Você trabalha com o filho do diabo. E isso não é para que seja motivo de nosso entretenimento, mas é para que a gente tenha a noção de que Deus é capaz de permitir que filho do diabo faça coisa proveitosa para os filhos de Deus. Isso é a providência de Deus. Tá? Essa é a providência de Deus. Então, agora eu entro num assunto importante, que é essa palavrinha que a gente usa muito, mas às vezes equivocadamente. Mundanismo. O que é mundanismo? Na verdade é melhor eu começar com o que não é, tá? Mundanismo não é composto de certas atividades, certos jogos ou danças, artes, mas da corrupção delas. Presta atenção. É mais fácil quando a gente diz que aquilo ou aquele lugar ou aquela prática é pecaminosa. É mais fácil. Mas é mais fácil porque você delimita o que é proibido. É típico de quem é legalista. Só que é mais
correto você entender é usada para a honra e glória do Senhor? Não. Então não faz. Lembra o apóstolo Paulo lidando com carnes sacrificadas a ídolos? Esse é um texto em que as pessoas estão tendo dificuldade. Bem típico da nossa época, muito atual, por sinal. A palavra de Deus é bem atual. Havia na cidade de Corinto, assim como em Roma, açougues que vendiam carnes que antes tinham passado por rituais pagãos, de idolatria a falsos deuses. E aí, o crente ficava sabendo e se incomodava. E aí, pode ou não pode comer? Isso aqui é do diabo, alguns diziam. Ou dizia que nada, quem é que fez o boi? Deus. Se Deus fez o boi, então é de Deus. Aí uns falavam assim, não, você é um crente muito devasso. Isso aqui foi oferecido aos ídolos. Você é um crente devasso. O outro dizia assim, você que é fraco. Fraco na fé. Tá aí, disse. Tem nada a ver. E essa tensão gerou uma palavra do apóstolo Paulo que foi muito sábia. Porque a sua maior preocupação era não só com o que a gente faz por causa de nós mesmos, mas o que a gente faz por causa do outro. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. O que ele estava querendo dizer tem certas coisas que são sãs, mas a gente não faz, porque pode levar o outro a tropeçar. E eu não posso fazer isso. Porque até o que eu como e o que eu bebo tem que ser para a glória do Senhor. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor. Paulo está tentando mostrar que até nas coisas que não são pecaminosas em si, eu tenho que tomar um cuidado. Mas presta atenção, ele ensina uma coisa importante. Há coisas que não são pecaminosas em si mesmo. E é isso que o crente tem dificuldade de aprender. Por quê? É mais fácil para ele rotular de pecaminoso. Então eu vou falar de uma coisa que a gente poderia aplicar a várias coisas, mas na nossa cultura, há certas coisas que nós temos mais dificuldade do que em outras culturas. As dificuldades variam de cultura para cultura. Certas coisas para nós são uma barreira. A gente pode até dizer assim, intelectualmente, eu acho que tudo bem, mas na prática você tem muita dificuldade. A gente poderia citar inúmeros exemplos. Uma vez eu falando com um grupo de alunos, eu falei assim, olha que curioso, dança para a maioria dos crentes é pecaminosa, a não ser que seja no culto, que aí é a dança santa. Para muitos evangélicos, essa é santa. Mas se é fora do contexto de culto, pecado. Eu não estou fazendo a apologia a uma cultura tremendamente sexual como a nossa. Isso é um problema. Nós vivemos numa cultura altamente sedutora. Mas o meu ponto é dizer que, se no passado homens de Deus, como Davi, se expressaram com dança, quando vibraram com a chegada da arca, então tem que haver um sentido em que a dança em si mesma não é pecaminosa, mas o mau uso dela é. Então, estou querendo fazer uma distinção entre as coisas em si mesmas e a maneira como elas são utilizadas. Tá? Por que eu estou tentando explicar isso? Porque nós não podemos ter essa visão gnóstica da ética, que divide a vida em coisas ruins e coisas boas para fazer. Mas aqui pode. Por quê? Porque é gospel. Às vezes é a mesma coisa que eles fazem lá fora, só que é gospel. Então pode. Não é? Então, essa divisão, ela é gnóstica. O gnosticismo, ele traçou essa ideia de Deus bom, Deus mau. Tudo aquilo que era material era mau. Aquilo que era espiritual era bom. Então, essa cultura que vem da filosofia grega e foi apropriada pelo gnosticismo, o maior inimigo do cristianismo nos primeiros 2 séculos, né? Isso era uma coisa muito forte, que ficou em alguns. E às vezes a gente tem essa tendência de dividir as coisas entre aquilo que é pecaminoso e aquilo que é santo, por natureza. E aqui, vou falar uma coisa séria, mas importante. A gente devia ter um entendimento de que nem toda música de Deus é de Deus.
Verdade. Eu dei essa ilustração, acho que quando eu estava falando numa palestra para fiel de jovens. Eu falei assim, minha filhinha, uma vez estava cantando alguma coisa, ela falou assim, essa música não pode, né, pai? Essa não é de Deus. O que ela quis dizer é, não é de adoração. Mas ela ainda é pequena, ela está aprendendo as coisas. O que ela está entendendo até então, é que o que canta na igreja é de Deus, e o que canta fora da igreja não é de Deus. Mas, com a idade que ela tem, eu dou um desconto. Na sua idade eu não quero dar desconto. Sabe por quê? Tem coisa que se canta fora da casa de Deus que é de Deus. E tem coisa que se canta dentro da casa de Deus que não é de Deus. Ah, não é mesmo. Mas a gente tem a maneira de dividir dessa forma. De considerar tudo que está na esfera cristã. Isso é ser cego para a influência do pecado. Cego para a influência da queda na vida dos crentes, por exemplo. Na vida e na prática do culto. Vamos ser bem honestos. Quem não se lembra de momentos em que a gente viajou no culto? E pensou em coisas que não são próprias para o culto? E que de repente voltou depois de longa viagem. E disse, Senhor, me ajuda, eu preciso cultuar o Senhor, eu estou aqui para cultuar o Senhor. Se até no momento que deveria ser o mais sagrado da sua semana, você consegue fazer isso? Você consegue macular até o momento que devia ser o mais íntimo com Deus? Como é que a gente não pensa isso das outras coisas? De que músicas podem ser compostas com uma teologia completamente destituída de verdade. Não é? Com coisas que a gente faz no culto que são completamente distantes da verdade de Deus. Coisas supostamente de Deus, mas não são de Deus. Certamente não são de Deus. Essa divisão em compartimentos define o que é secular, não pela sua orientação religiosa ou direção, isto é, obediência ou desobediência às ordenanças de Deus, mas pelo lugar criacional que ocupa. Isso aqui é interessante. Lembra que eu falei que as coisas, as estruturas, elas estão na criação. Elas estão embutidas na criação, cravadas na criação. É aquilo que eu chamei de ordem criacional. Não é meu termo, eu emprestei de alguém, né? Ordem criacional. Deus ordenou desse jeito. Aí eu dei o exemplo lá da agricultura e tantas outras coisas. Deus ordenou desse jeito. Agora é a maneira como nós usamos o que Deus ordenou que torna pecaminoso. Então, por que isso é importante? Presta atenção. Porque a gente tem que parar de achar que certas coisas são em si mesmas erradas ou não são santas. Eu vou ler uma citação muito boa de um livro chamado A Criação Restaurada. Essa divisão em compartimentos é um grande erro, pois sugere que não há mundanismo na igreja, por exemplo, e que não há santidade na política, ou digamos, no jornalismo. Olha que interessante. Às vezes a gente fala assim, política, a gente até diz assim, político é tudo igual. Aí desperta no coração de muitos de que política não serve. E de que eu só voto porque eu sou obrigado. E de preferência eu voto nulo. Esse é o espírito daquele que já não consegue enxergar que Deus colocou na estrutura homens colocados lá por Deus, divinamente estabelecidos. E que é o mau uso dessas coisas que deve ser detestável, não a coisa em si mesmo. Mas você percebe como a gente conecta uma com a outra? Você, me perdoe usar essa expressão, mas a gente cria um nojo de política. Não, a gente devia ter nojo de pecado, não de política. Entendeu? Mas a gente associa. Como se o que você faz na igreja é santo. Quando você está na faculdade de jornalismo, aí é secular, né? Você pode tratar de coisas santas ou pecaminosas quando você está numa faculdade de jornalismo ou qualquer outra. Então, é disso que eu estou tentando fazer a gente fugir. Desse dualismo que confunde estrutura e direção, tá? Que não leva em consideração essas coisas. Veja, vamos abrir um texto, 1 Timóteo 4, versos 1 a 5. Olha só. Ora,
O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Olha que texto lindo! Alguns proíbem coisas em si mesmos e não entendem que pela palavra de Deus é santificado. Ele está usando um exemplo, ele está confrontando, Paulo está falando, olha, nos últimos tempos as pessoas vão condenar as coisas que são físicas. Ele tem em mente uma espécie de prelúdio do gnosticismo. O gnosticismo ele tomou forma no 2º século principalmente, que ele se tornou robusto. Mas já havia uma espécie de protótipo do gnosticismo durante a escrita do Novo Testamento. Né? E Paulo está dizendo assim, ó, tem pessoas que consideram a matéria má. É por isso que eles dizem que não deve se casar, você tem que se manter casto. É por isso que eles dizem assim, ó, não coma certos alimentos. Por quê? Porque você tem que privar a carne de prazeres. E Paulo está dizendo, quem faz isso, está considerando algo mal o que Deus criou, que é bom. Ah, mas tem uma série de problemas. Mas pode ser santificado pela palavra. Já pensou? Se nós começássemos a pensar em tudo assim, que arte, política, economia, comércio, educação, tudo em si mesmo é bom, mas se for santificado pela palavra, que não é ruim por natureza, porque tudo que Deus criou é bom. Esse texto de Paulo é tremendo, tentando mostrar que haviam pessoas naquela época que estavam condenando certas coisas da estrutura como sendo más. Não é a estrutura que é má, é a direção com que você leva as coisas que Deus criou que pode ser má. Isso é muito importante para a gente entender, tá? Muito sadio, e eu quero que você guarde isso. Então, o pecado, e assim, homens no passado entenderam isso errado, até cristãos sérios, quando no tempos bem passados, achavam que de repente o prazer que um homem e uma mulher tinham, quando casados, o prazer físico, né, de uma relação sexual, era pecaminoso. Perdendo de vista o fato de que o que Deus criou é bom. É bom. Então o pecado não está em ter prazer nas coisas criadas, mas em usá-las indevidamente. Fala que Moisés, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, em troca do opróbrio, né, da vergonha, do desprezo de ser um líder dos hebreus. Está lá em Hebreus 11, aquele capítulo que fala dos heróis da fé. Olha só. Não é que as coisas que havia na casa de Faraó eram erradas. Elas não eram erradas em si mesmas. Ele podia usufruir das oportunidades, dos mestres, dos banquetes, contanto que ele não infringisse lei de Deus. Mas a questão lá é a seguinte, até as coisas que são lícitas, quando implica em não obedecer o chamado de Deus, elas são ilícitas. Então, o erro não está nas coisas em si mesmo, mas na forma como a gente as usa. E Moisés sabia que aproveitar das coisas da casa de Faraó seria rejeitar o chamado de Deus. Então, não posso fazê-lo. Então é essa divisão que eu gostaria de chamar a sua atenção, para que a gente tenha um conceito mais equilibrado. Eu vou dizer por quê. Porque a maioria de nós diz que alguma coisa está errada, mas a gente tem dificuldade de explicar o porquê. E quando o filho começa a perguntar demais, você fica com vontade de pegar. Esse menino só pergunta por quê o tempo todo. Tá errado, horas. Tem pai que gosta de resolver assim, né? Mãe. Tá errado, menino. Aí ele é desbocado e fala, por quê? Não, por quê? Porque eu falei que tá errado aí. É mais fácil resolver assim, não é? É mais fácil. De repente você nem sabe por quê. Mas você ouviu falar, alguém te disse, você recebeu isso dos seus pais, é da sua cultura, ou da cultura da igreja, está errado. Por que está errado?
Agora, quando um pai consegue extrair das escrituras o porquê está errado, aí mostra que ele tem sabedoria. Quer ver um sinal de imaturidade no meio do povo de Deus? Vou dizer uma coisa que vai te deixar envergonhada. Não precisa dizer que você já fez isso, tá? Eu sei que você já fez isso alguma vez. Não precisa dizer. Quando a gente chega no pastor e fala assim, pastor, é pecado? Sabe por quê? Você devia saber que é pecado. Porque quem conhece a palavra do Senhor, e quem se deleita na lei do Senhor de dia e de noite, conhece o que é pecado, o que é lícito e o que não é lícito. Pode ser que às vezes você precise perguntar assim, pastor, eu sei que é lícito, mas convém? Aí requer um pouco mais de sabedoria. Ou, eu sei que não tem nada de errado com isso, pastor, mas é a hora certa. Mas às vezes a nossa fé é tão débil que a gente não sabe nem se pode ou não pode. Então, eu gostaria que nós fôssemos desejosos de crescer na palavra a ponto de saber essas coisas. E de entender por que não pode. E onde é que está errado o uso das coisas que Deus deu. Por que é errado? Porque você está tomando uma estrutura que Deus fez e está usando de uma forma que não honra o Senhor. Assim, assim e assim. Então, esse entendimento que eu acho saudável. Quero fechar com isso. Falar um pouquinho da graça comum. A doutrina da graça comum, como eu já mencionei antes, mas eu vou falar um pouquinho mais agora, ela ensina que Deus freia a pecaminosidade do homem. Lembra que eu falei que depravação total não significa o homem ser mau na sua potencialidade máxima. Porque a gente tem aqueles vizinhos gente boa. O que são aqueles vizinhos gente boa? São pessoas que têm potencial de fazer coisas horrendas, mas que Deus freia. Porque quando Deus solta o freio, aí você ouve falar de serial killer, coisa desse tipo. Sabe o que mais me espanta quando eu ouço história dessa natureza? É que quando tem entrevista, assim, com os vizinhos, com quem conhecia, normalmente a história é assim, puxa, era uma pessoa tão normal. Exatamente. É isso que é assustador. Se fosse um monstro, você já sabia que ele ia fazer bobagem, né? Você sabia que ele ia fazer uma coisa horrorosa. Mas não, ele era normal. Mas Deus tirou o freio. E se Deus tirou o freio, a coisa fica feia. Muito feia. Por causa dessa potencialidade para o mal. Mas Deus dá evidências na Bíblia de que Ele faz isso com ímpios, que Ele freia. Tem várias histórias, vou mencionar uma só. Várias, mas Abimeleque sonha que não deve se deitar com Sara, esposa de Abraão. E porque ele percebe de Deus que não deveria fazer isso. E ele chega para Abraão e dá uma lição em Abraão. E diz assim, como é que eu poderia fazer uma coisa dessas? E pecar, né? E ser tão mal. Lembra dos marinheiros que estavam com Jonas no barco? Quando a tempestade está acontecendo e Jonas fala que é por causa dele, ele pede para ser jogado fora. Sabe qual é a primeira reação dos marinheiros? É tentar resolver o problema e remar e tal. Eles não querem, então tá bom. Não, eles têm um pouquinho de índole boa, sabe? Eles não conhecem a Deus. Mas na história, eles estão receosos. Tanto é que quando eles jogam Jonas, eles clamam para que não caia sobre eles esse pecado. Eles têm uma noção do que é decente e do que não é. Assim como outros personagens são usados por Deus para abençoar. Artaxerxes, por exemplo, né, que é usado por Deus para permitir que Neemias volte para a terra e faça a obra de reconstrução. Então, homens que não temem a Deus, mas que estão sendo usados por Deus para cuidar de crentes. Inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui interessante. Eu digo no segundo ponto aí, Deus concede dons tanto a ímpios quanto a crentes, é verdade. Tem pessoa que entende isso errado. Deixa eu usar uma palavra mais fácil de entender. Deus concede talentos tanto a ímpios quanto a crentes. Tem crente que chega assim e fala assim, pastor, eu tenho o dom da música. Não, querido, você não tem. Você tem um talento musical. Como gente que não ama a Deus tem um talento musical. Né?
Você tem um talento, que você pode chamar de dom, mas às vezes a gente confunde com os dons que o Espírito concede àqueles que nascem de novo. Na Bíblia não tem dom espiritual da música. Música é um talento. Inclusive, às vezes nós somos tão encantados por pessoas que cantam tão lindo, você fala, gente, que pessoa de Deus. Depois você fica sabendo que tem uma vida tão devassa. Porque talento é uma coisa diferente do dom que o Espírito concede. Pois Deus concede talentos, habilidades, e inclusive capacidade de fazer aquilo que é justo a ímpios. Deus faz isso. Deus preserva resquícios da sua imagem no descrente, a ponto do ímpio poder produzir aquilo que é belo e verdadeiro. Toda a verdade é verdade de Deus. Eu já mencionei isso em conversas com pessoas. Não importa da boca de quem vem. Atos capítulo 17, Paulo está entre os atenienses e ele cita filósofo. Tito também cita os filósofos da época para dizer, olha, eles disseram uma verdade muito grande. Não é? O que eles disseram é muito verdadeiro. Ímpios, homens que não tinham a revelação de Deus, mas que disseram coisas corretas. E o apóstolo Paulo se apropria delas e coloca num escrito inspirado pelo Espírito. Olha que interessante. Tem palavra de ímpio na palavra inspirada de Deus. E não é palavra de ímpio falando bobagem, não. É falando coisa certa. Falando coisa certa. Para mostrar que Deus permite que estes falem aquilo que é correto. Agora, por que eu estou dizendo isso? Eu quero fechar. Começar fechando esse assunto aí, a gente abre para perguntas. A graça comum, que é essa doutrina, ela tem um propósito muito precioso. Eu falei na primeira parte de coisas que são, como eu falei, aparentemente deprimentes, mas importantes para a gente ser cônscio do pecado neste mundo. Só que a graça comum é a bondade de Deus que não permite que esse mundo seja tão mau quanto possível. Sabe por que Deus opera com essa graça na vida de todos? Comum significa a todos os homens, né? Comum às pessoas. Sabe por que Deus faz isso? Por amor ao seu povo. Para que a vida do seu povo aqui não seja tão desgastante, tão sufocante. Então, em meio à má notícia da queda, Deus tem algumas boas notícias quando Ele freia os efeitos da queda na vida dos seres humanos. Mas a boa notícia mesmo vem amanhã. Primeira pergunta. O que acontecerá com a imagem e semelhança de Deus no homem que vai para o inferno? Ok. A Bíblia não fala sobre essa conexão do fato de ser imagem e semelhança de Deus no inferno. Mas não é difícil a gente deduzir o seguinte: é terrível não usar a potencialidade que Deus deu para o bem. Por quê? Porque ser privado disso é tremendamente sufocante. Deixa eu dar um exemplo. Eu não sei como vai ser o inferno. Assim como eu não sei como será o lugar chamado céu, ou novos céus e nova terra. A Bíblia diz que isso é bastante obscuro da gente. A gente não tem muita noção. Teve um homem que subiu ao terceiro céu, e ele viu coisas das quais ele foi proibido de falar. Está lá em 2 Coríntios 12. Quem diz que vai para o céu e vem e conta tudo, errado. Já está errado porque não entendeu o princípio do apóstolo Paulo. Paulo falou assim, ó, eu vi coisas que Deus falou assim, ó, shh. Não é para ninguém saber. Surpresa. O que isso significa? Que eu não tenho como detalhar o que vai acontecer lá, mas eu consigo imaginar quão terrível é não ter a graça comum de Deus dando uma vida mais tranquila aos homens. Porque a Bíblia fala que Deus dá chuvas a ímpios e a crentes. Sol, sementeira, Deus enche o coração deles com fartura e alegria. Imagina Deus tirar todas essas coisas. É como se você tivesse a estrutura e nada preenchendo ela. É tremendamente sufocante, para dar um exemplo, é tremendamente sufocante você ser um ser social que precisa de relacionamento com outros e você ser privado
totalmente de qualquer relacionamento. Quando a gente tem um pinguinho disso aqui, a gente já sofre. Muitos chegam ao ponto de tirar a própria vida, porque se sentem distantes de todo mundo. Você imagina você ir para um lugar em que Deus pode aumentar isso em muito? Você ter a potencialidade de relacionar-se com as pessoas e você ser privado disso. Isso é só um exemplo. Eu não sei o que vai acontecer lá. O que eu estou dizendo é, o fato de Deus ter feito você com uma estrutura, significa que você tinha que ir na direção correta. Quando você não vai na direção correta, vai na direção contrária, o seu caminho é terrível, porque por enquanto Deus te freia, uma hora Ele solta. E se Ele solta, você usa a estrutura que Deus deu para as coisas mais horrendas e mais insatisfatórias da sua vida. É o que acontece com pessoas infelizes, que não têm a Cristo. Então, um ponto a dizer, elas não deixam de ter as potencialidades de Deus, elas só usam para aquilo que é mal, para a infelicidade, para a tristeza e angústia delas. Próxima pergunta, pastor. Tem uma pergunta aqui que eu nem entendi. Se o senhor não entendeu, eu também não vou entender não, pastor. Essa é difícil até de fazer, mas foi outra aqui. Não, mas tem outra aqui. Sobre a soberania das esferas, onde cada esfera é soberana em seus limites. A igreja, como esfera, não se tornaria influenciadora das ações das outras? Como ficaria a soberania das esferas assim? Ok. Quando a igreja, ela ensina o seu povo a fazer alguma coisa, ela influencia sim. Quando eu digo influencia, ela ensina a conduta de alguém dentro de outras esferas. Mas o que eu quis dizer com elas separadas é o seguinte: a igreja não deveria ir para sua casa e fazer o papel seu de pai ou de mãe. A igreja não devia tomar o poder do judiciário e dizer, é nós que vamos julgar aqui agora. Ela pode muito bem nortear como é que você se porta no poder judiciário ou na sua casa com os seus filhos, mas ela não deve ir lá fazer. Isso é entrar na esfera e acabar quebrando com essa soberania das esferas. Mas o papel dela é instruir como se vive nas esferas, porque é isso que Deus nos dá na sua palavra. Como se vive de maneira agradável a Deus em cada uma das esferas. É o que a gente está tentando fazer aqui, ainda que pouquinho, nessa semana. Tá? Próxima, pastor. Não sei se tem tempo. A última. O senhor falou muito ontem sobre como o homem serve a Deus com suas atividades e o desejo de servir integralmente a Deus. Como diferenciar esse desejo e o chamado para o ministério? Ok. Vamos falar um pouquinho de chamado para o ministério, vai. Vou fazer uma pergunta que vocês que são da escola Charles Spurgeon não vão gostar. Mas eu acho que eu tenho que falar. Se você se sente chamado, a minha pergunta é, por quem? E você vai dizer, simples, pastor, por Deus. Aí eu vou fazer uma outra pergunta que é aí que você não vai gostar. Me prova na Bíblia. Na Escritura, no Novo Testamento, você tem dois usos da palavra chamado. Ou ela se aplica à sua salvação, a ideia de que você foi eficazmente chamado das trevas para a luz, ela usa muito esse sentido. Então a ideia de vocação tem a ver com chamado de salvação. Mas ela tem um outro sentido, em que apóstolos foram chamados por Deus. Paulo fala assim, apóstolo chamado por Deus. Só que apóstolos foram chamados diretamente por Deus. Como profetas foram chamados diretamente por Deus. Eu não me vejo na autoridade para dizer que o seu chamado é idêntico ao do apóstolo Paulo. Ou o meu. Mas pastor, e aquela experiência que eu tive? Eu não nego que Deus possa ter direcionado você
para o ministério. Mas agora vem o ensino que eu prefiro. Quando eu perguntar assim, chamado por quem? Você deveria dizer assim, pastor, pela igreja de Cristo. Porque quando a igreja reconhece que você tem os dons do Espírito para aquilo, então você está no lugar certo. Mas ai de você, se a igreja pensa o contrário, mas você diz, mas Deus me chamou. Mas Deus me chamou, estava lá no quarto. Foi um momento lindo de oração. Mas Deus me chamou, horas. Se a igreja de Cristo não reconhece você como sendo uma pessoa habilitada para ensinar a palavra de Deus, a quem Deus deu uma capacidade de fazer com que a palavra de Deus se torne clara para as pessoas, elas sejam edificadas pelo seu trabalho. Se a igreja não reconheceu isso, você ainda não tem lugar no ministério. Por quê? Porque Paulo ensina nas suas cartas e durante todo o Novo Testamento a gente percebe que aqueles que são chamados para fazer a função de pregadores da palavra são reconhecidos e devem ser reconhecidos pela igreja. O meu ponto, eu vou fechar minha resposta. O meu ponto é dizer que a gente tem que tirar um pouco dessa ideia de vocação do aspecto subjetivo e colocá-la no lugar em que a palavra de Deus coloca. A palavra de Deus fala que Deus concedeu uns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, outros pastores e mestres. Está falando de dons. Deus concedeu uns para serem isto, aquilo outro, falando de habilidades. Pedro, fala lá em 1 Pedro 4, a quem Deus deu o dom de falar, que seja segundo os oráculos de Deus. Tá falando de pregadores, de mestres, de gente que lida com a palavra. Se Deus concedeu esse dom, então faça segundo a palavra dele. E a palavra dele então nos ensina que nós temos que ter isso evidente, mas não só evidente pela experiência que você teve, mas confirmado pela igreja de Cristo Jesus. É por isso, atenção, é por isso que os líderes da igreja no Novo Testamento eram escolhidos pelo povo de Deus. Paulo fala assim, escolhei dentre vós homens idôneos. Quando alguém se sente um líder, na Bíblia tem o nome de presbítero, que é aquele que supervisiona, aquele que almeja o episcopado, ou presbiterato, é o mesmo sentido, aquele que almeja o episcopado, boa obra almeja. O que ele tem que ser? Irrepreensível, apto para ensinar. Mas essas qualidades, para que elas servem? Para que alguém reconheça e diga, é esse que nós vamos escolher. Porque o Novo Testamento sempre coloca os líderes sendo escolhidos, colocados lá pela igreja de Cristo. Então você percebe por que eu estou indo do subjetivo para aquilo que é objetivo? Porque vocação não pode ser uma coisa que só eu vi, ninguém viu, eu experimentei, você confia na minha palavra e eu só mostro que eu tô no lugar errado, mas você diz, mas como é que eu vou fazer isso com o Heber? Ele falou que foi chamado por Deus e eu só erro, e estou no lugar errado, mas diz, quem sou eu para dizer que o Heber não é chamado por... Às vezes na igreja a gente comete esse erro e não percebe que Deus confirma essas coisas através dessas habilidades, desses dons que o Espírito de Deus nos concede. Então, eu não estou negando, vou fechar dizendo o seguinte, eu não estou negando que Deus possa nos direcionar, nos impulsionar, nos dar desejo de servi-lo no ministério da palavra. Não estou negando isso. Só estou dizendo que isso não basta para você dizer que você é chamado. Você tem que ser convocado pela sua igreja. A igreja tem que reconhecer isso em você. Convocado pela sua igreja para dizer, esse sim, esse é apto para ensinar. Esse sim, esse tem mostrado os dons necessários para exercer liderança.